a equipe da área, a gente tem a Silmara, a Percy e a Marli, eu quero agradecer elas por esse apoio. A empresa Ela Paz, o Rogério, que também nos ajudou na organização desse evento, né? Então, esse é meus agradecimentos. Conto por vocês no dia de hoje, nos outros 2 dias que teremos também. E peço que vocês tenham um ótimo evento e que a área estará sempre à disposição de vocês. Bom evento. Uma salva de palmas, pessoal. Aí, show de bola. Show de bola. Reforçando aqui, agradecemos ao Sistema Confea-CREA e à Mútua também pelo apoio a este evento fantástico que começa hoje, vai até quinta-feira, quarta-feira. Hoje, amanhã e quarta. Vocês estão todos convidados. Eu queria aqui só fazer uma homenagem ao Márcio Lanza e aos professores da EduVale. Quem é professor da EduVale, levanta, por favor. Os professores. Aí, uma salva de palmas para eles, pessoal. Tem professor da FEAP também, do FEAP. Professores da FEAP. Temos aí? Cadê os professores da FEAP? Tem aí também? Uma salva de palmas para eles também. Show de bola. Obrigado, gente. Muito bom. Obrigado, Márcio. O Márcio que articulou aí todas essas universidades, faculdades aí para que pudesse acompanhar o nosso evento, tá? Quero passar agora o vídeo institucional do Confea-CREA, que é obrigatório no nosso evento, gente. E vocês vão saber um pouco mais sobre essas instituições. Vamos lá. Posso dar para me falar sobre setor de opiniões não solicitadas. Google fiscal da vida alheia? Esse aqui é o seu Anísio, um mestre da fiscalização não oficial. Fiscaliza a rua, o quintal da vizinha, a fiação da esquina. Se tem qualquer burburinho, lá está aí, de braços cruzados e um ponto para se despatar. Olha lá, ó, esqueci o parolhado de novo. Massiva é bateria. E esse aqui aí, tu também fiscaliza. Mas dessa fiscalização, todo mundo precisa. Em vez de palpite, ele garante a presença de um engenheiro, agrônomo ou geocientista onde é preciso. Por que palpite? Qualquer mudar. Mas garantir segurança de verdade, só os nossos profissionais. Se tem fiscalização, tem profissional responsável. Segurança para todo mundo, tem mais oportunidade de trabalho para quem entende do assunto. E assim, seu ali, pode não. Sim, dinheiro, Rogério. Agora eu queria trazer uma mensagem do nosso presidente do Confea, Vinícius Marquesi. Você está pensando direto ex, com frutos de parceria do Confea, com os freitos, uma nossa candidatos ao menor de todo o país, e nem seja muito bem-vindo. Saiba que essas iniciativas são prioridade da sugestão. Pegado o conhecimento cultural, desenvolvimento, conexões e network, é uma das nossas funções também. Certo, aproveita, acompanhe a rota que vocês está começando. E sobre, para levar o que vocês precisam. Pobres os residentes ligar, pobres nossos gestores. A gente está aqui para atender vocês. Gente, então, falando agora de programação, tá? Daqui a pouco eu vou chamar o Ronaldo dos Santos, representante da Mútua. E depois do Ronaldo, nós vamos ter 2 palestras fantásticas sobre tecnologia na agricultura. Primeiro com a Isabela de Moura Batista, da Unimac John Deere, vai falar de agricultura de precisão, e o André Nicolau Tropiano Almeida, da Equalizagro, né, André? Vai falar também de tecnologia na agricultura, ok? Quero começar então, Márcio, Ronaldo dos Santos, por favor, representante da Mútua. Uma salva de palmas, pessoal. Aqui, pra onde que vai pra frente? Dá uma cutucada, uma boa noite aí pra todo mundo aí, boa noite, vamos? Aí, isso aí. Bora lá, hein? Bom, vou me apresentar primeiro. Eu me chamo Ronaldo Florentino dos Santos. Eu estou como diretor administrativo da Mútua.
Eu sou engenheiro civil e de segurança do trabalho, não sou da agronomia, mas respeito muito a agronomia. Eu sou de Presidente Prudente, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Ali divisa com o Paraná, com o Mato Grosso, estou a 360 quilômetros daqui. E é uma satisfação hoje aí, a convite aí, uma parceria da Mútua, através do Divulga Mútua, com as entidades de classe, aqui com o João, com a associação aqui de Avaré. Que hoje o CREA, o CONFIA e a Mútua têm a oportunidade, que nem disse nosso presidente, o Vinícius, de estar oferecendo isso para vocês. Eu, para vocês terem uma ideia, eu já estou formado há 24 anos já. E na minha época, existia até a Semana da Engenharia, mas a gente não tinha tanta oportunidade como a gente tem hoje, de trazer os alunos, dos alunos aprenderem a se desenvolver, a crescer, a ter assunto diferente que dentro da faculdade, talvez ele não vai conhecer e não vai aprender. Vamos lá, alguém aqui já ouviu falar da Mútua? Rapaz. Alguém aqui, quem que é profissional aqui? Levanta a mão. Já é profissional? Até os profissionais não? Vou puxar a orelha do João. O João é o culpado disso. Bom, isso vai servir para vocês, estudantes, futuros profissionais, tá? O único sistema que tem esse tipo de entidade é o sistema CONFIA CREA Mútua. Então é muito importante hoje, dando início a esse ciclo de palestras, começar por isso. Dá de parabéns aí a quem fez a grade aí das palestras, quem fez a pauta, tudo. De começar para vocês entenderem o que vocês vão, o que vai reger, o que é o conselho de vocês, aonde que vocês vão ali, que faz as leis, que faz a parte de fiscalização, e quem gosta de coisa boa aí? Quem gosta de coisa boa, levanta a mão. É isso aí. Vocês vão ver a coisa boa agora. O sistema inteiro hoje está redondo, mas a coisa boa do sistema vai começar agora. Bom, a Mútua, como ninguém conhece, a Mútua ela foi criada em 1977. Já ouviram falar em ART? ART? Anotação de responsabilidade técnica. Eu acho que os caras que em 1977 criaram a Mútua, os caras são gênio. Gênio. Eles pegaram 20% do valor da ART e destinaram isso para a Mútua. Criaram a Mútua, que é uma caixa de assistência do sistema. Para quê? Para oferecer uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, não só na sua área de trabalho, no modo geral, no seu modo de vida, tá? É onde aqui vocês vão conhecer ela bem depois. Gosto de assistente, como eu falei. Oh, ele falou a setinha aqui. Do outro lado, é outra setinha. Eu dei uma palestra semana passada, não tinha o coisa, o cara falava assim, na hora que você for falar, você vai erguendo a mão. Você vai erguendo a mão. O cara ficava longe, mas o cara falava assim, ó, você só faz isso, tá? Porque vai filmar tudo. Só dá uma, pra não queimar. Aí eu fazia assim, o cara não enxergava. Você fazia assim, o cara não enxergava. Aí eu começava a fazer assim, vai. Aí o cara ia mudando lá. Vamos lá. Bom, tá aí. Já foi explicado, isso daqui é uma parceria do CONFEA CREA Mútua. CONFEA é a que faz a legislação. Tudo quanto é coisa de legislação, da lei 5.684, se eu não me engano, é o CONFEA que faz. Antiga, o Vinícius está brigando hoje para mudar essa lei. O que os técnicos e arquitetos fizeram? Eles saíram do sistema. Eles pegaram tudo de bom que a lei tinha e fizeram a deles, dentro do sistema deles. E a gente continuou com a antiga. Então, o Vinícius hoje, ele está como presidente do CONFEA, ele já falou aí, um cara jovem, um cara que vive a engenharia, um cara que hoje dá muito apoio para o agronegócio, viu? Nossa, ele fala em agronegócio, acho que 90% hoje do período dele ele fala no agronegócio. A Lígia, primeira mulher, e vocês mulheres, a primeira mulher do estado de São Paulo a presidir um conselho regional, tá? Primeira vez, em não sei quantos anos tem o conselho.
E ali são os 3 diretores da Mútua. A Cláudia, ele é de Marília, diretora financeira, o Renato, nosso diretor-geral, e eu sou estou como diretor administrativo, tá? Nosso cargo lá é honorífico, tá? É 2 mandatos, no 2º mandato já. Quem vota são vocês profissionais, em mim, no Vinícius, votou no Vinícius, votou na Lígia. Aí quem pode se associar? Todos os profissionais da engenharia. Engenheiros, agrônomos, profissionais das geociências, tecnólogos, não técnicos, tá? Tecnólogos e os designers de interior também. O arquiteto, infelizmente hoje não pode mais porque ele não faz parte do sistema, mas se alguém aí conhece algum arquiteto que tenha uma pós-graduação em designer, fala para ele se associar que ele pode, que ele tem CREA. Para quem não sabe, os arquitetos de design de interior têm CREA. Pode ter CREA, né? Aí a gente vai contar a história de por que a Mútua ela é boa, tá? A Mútua ela começa aqui, ó. Ela começa aqui. Ela começa na barriga da mãe. Como? Vocês mulheres, ela tem um benefício social que se chama auxílio maternidade. A engenheira agrônoma que é associada à Mútua, ela tem direito a esse auxílio maternidade. Até 3 salários mínimos por 4 ou 6 meses. Se ela é funcionária já registrada e ela vai se afastar pelo INSS, se ela recebe 1 salário, a Mútua completa mais 2. Se ela não recebe nenhum, a Mútua oferece até 3 salários. Isso a custo 0, tá? Então é por isso que a gente costuma dizer que a Mútua ela está presente, ela começa a estar presente lá na barriga aí da mãe. Teve o bebê, a família, ela continua. Tem o plano de saúde por adesão, ela tem o auxílio creche, que vai vir depois, ela tem o acesso ao Clube de Vantagens Mútua, que são mais de 200 empresas cadastradas no ramo de hotelaria, no ramo de farmácia, no ramo de saúde. Por exemplo, a Drogazil, aqui tem a Drogazil, não tem? Tem rede, essas redes grandes aí. A pessoa vai lá, digita seu CPF, já tem o desconto lá para ela, destinado, que é bem melhor até que às vezes da própria farmácia. E o plano de previdência privada também. Isso daí é exclusivo só para o sistema, para os profissionais, que você sabe que no país hoje que a gente vive, ninguém sabe se esse INSS aí vai ter amanhã. Então, já tem uma previdência privada. Toda anuidade que você paga, R$50 vai para uma previdência privada, independente de você fazer um acréscimo ou não. Você virou já uma criança, feliz por ser mutualista. Eu acho que aqui tem um vídeo. Dá para falar? Cadê o Rogério? Eu acho que tem. Seu PH, você sabia que se recebeu auxílio maternidade, seu filho tem direito ao auxílio creche? Isso mesmo, 3 salários por até 6 meses. Eu amo a Mútua. Na verdade, um menininho aqui, ele se confundiu. É 1 salário só, tá? Ele se empolgou. O negócio é tão bom que ele se empolgou. Então vocês estão aí. Olha lá, quando adolescente. Aí tá aí, ó. Indo pra rua, molecada. Gastando energia em casa. É computador hoje. E tem um benefício que chama energias renováveis. Não é só voltada para instalação fotovoltaica, energia fotovoltaica. Pode ser aquecedor de piscina. Tudo quanto é a parte de energia, você consegue pegar um benefício aqui na Mútua. Mútua Júnior, isso é importante. Isso daqui foi criado recentemente, tá? Isso daqui, ó, ele foi criado recentemente para vocês estudantes, tá? Não tem adesão. Você tem direito a alguns benefícios só também. Mas por que foi criado isso? Para vocês entrarem dentro do sistema e conhecerem e ter oportunidade igual tem hoje. Às vezes não tem uma semana de engenharia, mas o João, como é um cara muito ativo, ele traz bastante palestra aqui. Foi o que o Vinícius falou. Vamos fazer uma palestra sobre drone. Hoje drone é muito usado na área de vocês. Cobra o João lá. Fala, João, vamos trazer.
vocês sendo um mutualista júnior, você já tem direito de participar. Mas também, se não fosse, também poderia participar. Mas você sendo um Mútua Júnior, você está por dentro do que está acontecendo, do que a Mútua está oferecendo aí para as entidades de classe. Então é importante já. Esse nível de integração para cursos profissionais sai em Eritreia, e Dorelo Mútua Júnior, e sem as locais a luta agora profissional de amanhã. O foco dos futuros profissionais de higiene, análise e CSS, o programa de todos os militares de dar ainda mais oportunidades a taxa de S6. Alinhado no NES4 no Itaú, o programa de trabalhar nossos estudantes e levar bem os direitos. Por bem, parceria com 3 instituições PC, dedicados classe, o Mútua oferece suporte a desenvolvimento técnico e pessoal dos nossos jovens. Assim mesmo, os jornais estão dando o nosso trabalho. Entre os benefícios ofertados são o de ultrapilotagem, o Tecnoprep e nossa parceria com a ABNT, com o site top. O programa permite a associação de alunos de pontos simples e rápido. E o melhor, sendo úteis, basta clicar aqui e seja Mucogini. Para levar essa iniciativa do Dash, solicite uma palestra em sua intensidade e permita ter alunos suir que é vontade que é muito. Porque indique uma palestra na sua intensidade e confira as opções disponíveis. Pelo futuro profissional ter igual merece, vamos cada vez mais longe. É muito bom. É para todos. É isso aí, é só entrar nesse site aí da Mútua, Vala Mútua Júnior, clica. É aquilo que eu comentei com vocês. Já tem direito a usar o Clube de Vantagens Mútua, tem convênio com a Magazine Luiza, com a Fast Shop, com a Dell, com essas redes de farmácias. Mútua Júnior está aí, quando formada, aí vem a parte boa também, que vocês vão dar continuidade. Com certeza, eu acho que aqui vai sair bastante mutualista já. Formou, virou mutualista, aí você começa a ter os direitos, tudo isso daqui. Na área de mulher, você tem, além as mulheres também, elas são bem valorizadas na Mútua também. Além de ter aquele programa do auxílio maternidade, do auxílio creche, elas têm o direito do empreender mulher, que é só para mulher também. Não precisa ser voltado para a área de engenharia, tá? Qualquer coisa que você quiser empreender, você tem direito. Você tem empréstimo para aquisição de veículo. Detalhe, o veículo não fica alienado, tá? Então, você fez um empréstimo na Mútua para comprar um veículo, o veículo é seu, não é igual no banco. Você vai no banco, o veículo não é seu. Além do juro ser mais barato, o veículo já passa a ser seu, tá? Você tem ali uma parte de aquisição de equipamentos. Quando eu falei equipamentos, drone, a gente participou ali da Drone Show esse ano. Teve alguns engenheiros que compraram drone na feira com o financiamento da Mútua. Teve essa oportunidade também. E não é só isso, vários tipos de computador, programa, estação total, todo esse tipo de serviço que até o agrônomo pode utilizar. O agropecuário, esse daí tem dois tipos que é o investimento e o custeio. O custeio é igual ao de banco. Se eu não me engano, acho que banco você paga depois de um ano. Ou investimento, que você pode investir em equipamento, trator, silo, galpão. Então tá aí, na área de vocês também. O imóvel, quem quer comprar uma casa, terreno, reformar, também tem essa oportunidade. E tem também o Férias Mais, que aí dá uma voltinha, quero passear, quero ir para Disney. Hoje, você tem a oportunidade de ir para Disney com o dinheiro da Mútua. Você vê como o negócio é bom. Você tem um seguro de responsabilidade civil, esse é gratuito, tá? Você fez um serviço aí, deu um sinistro, a Mútua ela te oferece aí até R$50 mil para você pagar advogado, fazer o reparo do sinistro. Você precisa só ter recolhido 3 RT num período de 1 ano. Quando vulnerável também, a pessoa está com dificuldade aí, a Mútua também não esqueceu do profissional. Ela criou esse programa que chama PIN, que é o Programa de Inclusão da Mútua. Vai precisar de um aparelho auditivo, uma prótese, a Mútua ela oferece essa oportunidade sem juros, tá? E dependendo da situação do profissional, até 90% a Mútua ela oferece. Lá no Rio Grande do Sul, a Mútua ela foi bem ativa, tá? Com essa catástrofe que teve lá
de enchente, a mútua ela ajudou bastante. E tem um auxílio pecuniário, esse também é um benefício social para quem está desempregado e está numa situação crítica de sobrevivência. Depois, a mútua oferece aí até 3 salários mínimos no período de 6 meses, renovável até 6 meses. Quando endividado, a mútua também está presente. Tem o custeio de profissional. Esse daí é um empréstimo bancário. O cara, vocês não recebem lá no banco às vezes. Você tem aqui liberado 15 mil, 20 mil. A mútua tem esse custeio que é até 60 mil. E o mútuo azul, ele foi criado até 15 mil só. Para a pessoa, pode estar no Serasa, está ferrada. E ela precisa de um dinheiro rápido para girar, para pagar a conta. Então a mútua criou até esse benefício. Esses benefícios que eu estou comentando agora com vocês são os benefícios reembolsáveis, tá? Esse você pega, é tipo um empréstimo, mas você paga o benefício. Juro é baixo, os prazos também são até 60 meses, o valor máximo é 157 mil, o custeio é 60, mas a maior parte dos benefícios é 157 mil. Cara, essa daqui é a parte que eu acho que todo mundo não vai escapar. Então a mútua oferece isso também. Você virou mutualista, depois de 1 ano você já tem o direito a um seguro de vida. Seguro de vida hoje, que você vai num banco hoje para fazer um seguro de vida aí de 31.500 de morte natural, 63 mil de morte acidental, você vai pagar aí R$1.000. A mútua te oferece isso de graça. Isso. Auxílio funeral, a tua família tem direito a enterrar você até R$7.875. Aqui foi uma sátira que a gente fez aí, tá? Só para dar uma animada, não sei aí. Ei, caramba. Isso é velório de mutualista. Até no velório... Tá bom, Janes, daí foi uma brincadeira, só para distrair que a gente fez, só para mostrar que o mutualista, até quando ele morre, ele é feliz. Ele morre feliz. Aqui é já estou acabando, tá? Aqui é um comparativo, tá? Só para vocês terem uma ideia, você pegar um dinheiro no banco, 177 mil, engenheiro gosta de número, na mútua, no banco você vai pagar 100 mil, você vai pagar 177, na mútua 150, economia de 26. Para quem virar engenheiro e for pagar a anuidade do CREA, lembrando que você só pode ser mutualista se você tiver o seu CREA ativo, tá? Eu falo isso porque às vezes muito agrônomo se forma e vai trabalhar no mercado de trabalho e as empresas acho que não exigem muito, acho que o CREA da pessoa, que é um erro, eu acho isso. Mas só de você ter a oportunidade de ser mutualista, vale a pena você pagar o CREA, tá? Ó, pra você ter uma ideia aí, ó, você paga 35 anos a anuidade do CREA. Para quem gosta de número, isso daqui eu, Renato e a Cláudia, a gente entrou em 2021. A multa emprestava em torno de 20 milhões. Vocês estão enxergando aí? Não? Mas eu vou falar, ó. Em 2021, 20 milhões a gente emprestou, não os profissionais. Vou para 2025, vai. 2024, 110. 2025, a nossa previsão é de 140 milhões de reais. A gente saiu de 20 milhões para 140 milhões de reais. Não sei se vai ser por causa da minha palestra, né? Mas o negócio é bom. A novidade, mútua celular, tá? Isso daqui a mútua tem hoje é como se fosse uma operadora, Vivo, Claro. A operadora é a Claro e onde não pega a Claro, ela puxa a TIM. Mas é um celular exclusivo da mútua. Aqui são os planos, tá? 30% mais barato que o normal. Aqui um vídeo também já terminando com o final. Isso daqui é
Ixi, Maria. Ixi. Meu chute aqui, ô Rogério. Mas vamos lá. Bom, é isso, ó. Era um vídeo mostrando do mutualista que comprou um carro. O mutualista seria feliz por conta disso. Tá bom? Tá aqui. Aí. A felicidade do homem. Tá ali. Aqui é o nosso. Tô São Paulo. Caixa. Opa. Ei. Peguei a oportunidade, eu peguei. Nem pra não era isso aí. E aí tá os nossos telefones, nossas redes sociais, a Cláudia e o Renato. Tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem tem já um pai, um colega, um parente que é engenheiro já, que está na ativa, que não conhece a Mútua, tá aí a oportunidade, mutua.com.br, entra lá. E, bom, eu estou à disposição aí, tá meu telefone, quem quiser tirar alguma dúvida sobre a Mútua Toycities, desculpa aí a fala. E vou terminando a fala. Para quem dá palestra, para quem vai dar palestra, vou ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi também no CREA um dia. O cara foi dar uma palestra, ele falou assim: vou dar uma palestra em pé para vocês me verem, eu vou falar alto para vocês me escutarem e vou falar pouco para vocês me aplaudirem. Eu trouxe. Fala 3 números aleatórios que tá aqui. 3? Que tá sorteando os 3 tá, cadernos. eu trouxe uns cadernos técnicos aqui, não trouxe para todo mundo, mas eu vou sortear então. Vou falar o número 9. 54 e 24. Tem mais aí depois, mas no final eles sorteiam. Vou fazer uma selfie aí, beleza? Na hora que foi 1, 2, 3, todo mundo, aê, Mútua! Vamos lá? Vai lá, hein? 1, 2, 3, vai! Obrigado, gente. Valeu, Pereira. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Como é que vamos conversar lá? Pera aí. $54, 24 e 9. 9, Ana Lívia de Oliveira. Ana Lívia de Oliveira. Leal. 24, Arthur Nunes de Lima. Arthur Nunes de Lima. Ó, fica um júnior ou mulher? 54? Da mulher? Então você fica pro júnior. Tem o Danilo de Oliveira. Danilo de Oliveira. Show de bola. Uma salva de palmas então pro Ronaldo, pessoal da Mútua. no intervalo, depois faz mais aí, mais 3, 4. Tem bastante lá. Show de bola, show de bola. Vamos lá então, começando as palestras agora, eu queria chamar a Isabela Batista. Isabela, vamos lá. Uma salva de palmas, gente. Boa noite, pessoal. Tem gente, hein? Antes de eu começar, queria agradecer pelo convite, pessoal do área, do CREA, do Confeia, ao Márcio e a todos vocês que vieram assistir conteúdo que a gente tem para passar para vocês.
E espero que vocês gostem, espero que agreguem no conhecimento de vocês. E só uma perguntinha, quem não é de agronomia aqui? Tá bom. Obrigada, gente. Pessoal, o tema da palestra é agricultura de precisão, como a tecnologia está revolucionando a gestão agrícola. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Isabela de Moura Batista. Eu sou engenheira agrônoma, formada na Unido Vale. Formei em 2023, tenho uns 2 anos. Sou pós-graduanda em Executivo Global do Agronegócio, na Harvard em Ribeirão Preto. Atualmente, trabalho como especialista de agricultura de precisão no Grupo Unimac, que é um concessionário da John Deere. E a minha região de atuação é Avaré e Campos de Olambra. Também já trabalhei na região de Itaquarituba. Bom, agricultura de precisão. Vamos falar um pouquinho do conceito. O conceito de agricultura de precisão é gerenciamento que leva em conta a variabilidade espacial para aumentar o retorno econômico e reduzir o impacto ambiental. O que isso quer dizer? Nós temos 4 principais pilares que falam de agricultura de precisão. A gestão de tempo, de recurso, de dinheiro, de pessoas. A variabilidade de solo, de clima, de variedades. A eficiência, que é a gente conseguir entregar num prazo curto, com pouco custo. E a sustentabilidade, que é preservar o hoje para não faltar para as futuras gerações. E o que é o conceito de gestão agrícola? É um processo de planejamento, organização, direção e controle das atividades de uma propriedade rural para otimizar a produção, reduzir custos e maximizar a lucratividade e sustentabilidade. Nós estamos falando de 2 conceitos muito parecidos. Os 2 andam juntos. Pensando em ciclo produtivo tradicional, a gente está falando agora de assuntos de dentro da porteira, dentro da fazenda. Como que funciona o ciclo produtivo tradicional? A gente tem o preparo de solo, o plantio, os tratos culturais e a colheita. Como que era a gestão tradicional, a gestão antiga desse ciclo produtivo? Nós temos as variabilidades e a gestão ela é feita com base na experiência e na intuição do produtor. Quando a gente fala do ciclo produtivo de agricultura de precisão, a gente acrescenta uma fatia que é o planejamento. Quer dizer que o ciclo produtivo tradicional não tinha o planejamento? Tinha, mas não como é feito hoje. Hoje em dia, a gente trabalha com várias ferramentas que ajudam a complementar esse planejamento. Como que é feita a gestão moderna hoje? Nós temos a variabilidade e aí, no lugar de intuição e experiência, a gente acrescenta ferramentas, informação e aí sim a gestão. Tá? A experiência e a intuição ela vai ficar lá na gestão. Aqui eu trouxe alguns exemplos de variabilidade na produção. Então, nós temos variabilidade de solo, de doença, de relevo, nutricional do solo, pragas, variações climáticas. Tudo isso, o produtor ele tem que pensar todos os dias, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele tem que pensar em tudo isso aqui. E também a gestão dos funcionários, problemas de manutenção, burocracias da fazenda, atender vendedor, consultor e problemas logísticos. Esses são alguns exemplos do que os produtores precisam administrar no dia a dia. Existem outros fatores não citados aqui. Passando de variabilidade para as ferramentas, Isso pensando naquela gestão moderna que a gente falou.
As ferramentas, basicamente, elas vão ser planejamento e organização, distribuição de tarefas e comunicação interna, levantamento de dados e transformar esses dados em informação. Vamos começar falando do planejamento e organização. Quando a gente fala sobre o planejamento e organização, a gente fala em olhar para a fazenda como uma empresa. Entender aonde que o produtor está e aonde ele quer chegar. O planejamento ele começa por aí. Análise de SWOT, que é levantar as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças, é uma metodologia que a gente pode usar para organizar esse planejamento do produtor. Desenhar uma estratégia de custos, perdas, investimentos e despesas também vai ajudar. E definir prazo para tudo isso. Pensando em distribuição de tarefas e comunicação interna, a gente fala de definir responsáveis. Então, dentro da fazenda, quando eu tenho um responsável por uma determinada tarefa, a gente consegue cobrar ele. A gente fala de ter um dono para aquilo. Então, essa pessoa que vai ser responsável por uma determinada tarefa, ela precisa acompanhar o planejamento, saber o que foi planejado para aquilo que ela está operacionando. Ela vai acompanhar a execução e ela precisa trazer um resultado. Padronizar essa comunicação vai ajudar muito na hora de cobrar. Então, eu coloquei uma pessoa responsável para acompanhar o plantio. Essa pessoa, eu passei para ela qual que é a velocidade de trabalho que eu quero trabalhar, qual que é a taxa, qual que é a variedade e direcionei quais vão ser os operadores dos equipamentos. Beleza. Passei qual que é o planejamento para ela. O que eu estou esperando desse plantio? Essa pessoa vai acompanhar a execução. Beleza. O resultado, ela precisa trazer um resultado coerente com o que a gente planejou. Se for diferente, precisa ter justificativas para isso. Então, delegar um responsável vai ajudar o produtor a dividir a responsabilidade. E padronizar essa comunicação, por exemplo, eu alinhei uma coisa com essa pessoa que vai fazer o acompanhamento do plantio. Como que ela vai acompanhar isso? Através de um sistema, ela vai reportar para mim através de WhatsApp, de e-mail, ela vai ter uma ficha de controle que ela vai preencher e isso daí vai alimentar um sistema depois. Tudo isso precisa ser definido no planejamento. Quais são os desafios da complexidade humana para essas mudanças, né? A gente está colocando mais planejamento na gestão agrícola. Então, acelerar a curva de aprendizagem dessas pessoas. Resistência a mudanças. Então, toda vez que a gente traz uma coisa nova dentro da fazenda, não é todo mundo que aceita. Aprimoramento da gestão de tempo e a gestão de pessoas. Desenvolver o conhecimento em ferramentas e processamento de análise de dados. Então, essa é uma dificuldade muito grande que acompanha, eu acho que, pelo menos quase todos os produtores que eu atendo, conhecimento e aprimoramento nas ferramentas que estão sendo implantadas dentro da fazenda. Aqui eu trouxe um processo do levantamento de dados. Então, nós temos dados, que são registros numéricos ou não. Esses dados, eles podem ser aquela ficha que é preenchida numa prancheta, ela pode ser um boletim utilizado no campo, ela pode ser uma informação alimentada num aplicativo ou num tablet. E esse dado, ele vem de onde? Geralmente, esse dado vai vir de sensores, balanças, drones, cadernos de campo, laboratórios, exemplo de análise de solo, estações meteorológicas, máquinas agrícolas, robôs e também estoques. Depois que eu coletei esses dados, o que eu vou fazer com ele? Eu preciso ir para a fase de organização.
essa fase de organização, eu vou dividir e equilibrar aonde eu vou trabalhar com cada coisa. Depois disso, eu vou para a análise. Essa análise, eu vou compreender e tornar esses dados realmente uma informação. Vou sintetizar, resumir eles e tomar uma decisão baseada em dados. Os dados, eles guiam, mas é a experiência do produtor que dá a direção. Aqui, eu trouxe um exemplo de dados. Dependendo de onde você vai extrair o dado, é mais ou menos isso aqui que ele gera. A gente não consegue analisar isso aqui, porque é muita informação junto, é muito número, muita letra, é difícil de segmentar. E o que é a informação? A gente vai pegar esse dado e transformar em informação. Informação, esse é um exemplo. Eu tenho aqui um mapa de produtividade e eu tenho alguns gráficos informando carga de motor. Então, aqui eu consigo ter uma visão para eu conseguir analisar. Aqueles dados lá eu não consigo. E como que eu transformo esse dado em informação? Existem algumas ferramentas que podem ajudar. Então, a organização, transformar esses dados em informação, ele depende de um processamento. Esse processamento, geralmente, acontece através de um software. Esse software, ele pode estar linkado com Power BI, que é uma ferramenta de análise, aplicativos, mecanismo de integração entre softwares, então a API ela acaba linkando um software no outro, inteligência artificial e também realidade aumentada e algumas simulações. Aqui eu trouxe um exemplo de tomada de decisão. Então a gente está seguindo um processo. A tomada de decisão, como que ela funciona? Aqui eu tenho uma variabilidade, certo? Que é uma necessidade de insumo. Aí eu tenho uma ferramenta. Essa ferramenta, ela vai mostrar para mim aonde que eu preciso de mais insumo. Então, ela traz para mim essa visão do mapa. Com isso, eu tenho uma informação. Essa informação, o que eu vou fazer com ela? Eu vou tomar uma decisão. Então, eu vou usar essa informação para eu ver qual caminho que eu vou seguir, tá? Como que a inteligência artificial ela vai ajudar nessa gestão? Analisando históricos, revisando padrões para gerar insights como sinais de estresse de planta, infestação de pragas e doenças, necessidade hídrica, demandas de estoque, entre outros. E Daninhas também já vem sendo utilizado para pulverização seletiva em tempo real. Monitoramento de máquinas para identificar padrões preocupantes e prever falhas antes de acontecer. Auxilia em análises mais complexas, né? Pensando no produtor ainda. E revisando documentações e contratos. Pensem que essas ferramentas todas que a gente citou, elas servem para ajudar o produtor a melhorar na sua gestão. Aqui eu trouxe um dado, que é uma pesquisa que foi feita pela Exalg. Basicamente, a gente consegue ver aqui no gráfico um estudo de 40 anos. Então, a gente fala de 1980 até 2020. Essas barrinhas embaixo, em cinza, acho que não está funcionando. Essas barrinhas embaixo, elas significam a área, o crescimento em área do Brasil nesses 40 anos, tá? A gente pode ver que teve um crescimento um pouco linear. Ali fala que a gente cresceu 61% em hectares. Nesse gráfico de bolinha, ele está mostrando para a gente a produtividade em culturas. Então, a gente teve um crescimento de 206% dentro desses 40 anos em culturas em geral. Especificamente em grãos, a gente teve um crescimento de 394%, que são esses quadradinhos aqui. Aqui no meio, em 1999, 2000, eu fiz uma marcação
que é o início de agricultura de precisão no Brasil. A partir daí, a gente pode ver que houve um crescimento muito maior, só que a gente não teve um crescimento que acompanhou em área. O que isso quer dizer? Que a agricultura de precisão, a gente consegue produzir muito mais em menos área, graças à tecnologia. Aqui eu trouxe um histórico de práticas agrícolas. Todo mundo aqui já ouviu falar em agricultura 4.0? Aqui eu trouxe para vocês uma definição e de onde começou esse conceito. Antes de 1950, existia a agricultura 1.0. Era chamada de agricultura tradicional. E ela era basicamente mão de obra intensiva, tração animal, níveis de produção baixo. A partir de 1950, entrou a agricultura 2.0, que é a Revolução Verde. Ela teve o início da modernização agrícola, com o uso de maquinários e tecnologia de insumos. A partir daí, 1990, 40 anos depois, prestem atenção no salto de virada que acontece de um marco para o outro. Em 1990, agricultura 3.0, agricultura de precisão, desenvolvimento, computação e eletrônica, sensores, GPS, gestão por metro quadrado. Aí a gente já começou a falar a mesma língua que a gente fala hoje. 2000, um salto de 10 anos, agricultura 4.0, internet das coisas, big data, softwares, evolução de diversas tecnologias, drones, sensores e telemetria. 2010, agricultura 5.0, que é a agricultura inteligente. A gente fala de inteligência artificial, tomada de decisão baseada em dados, que é o que a gente está falando hoje, e ações sustentáveis. Existe uma proposta de agricultura 6.0, que é com foco em sustentabilidade, substituir descarte por reutilização e automação. Automação de processos, de maquinários. E quais são os pontos positivos dessa transformação digital? Maior controle do processo, informação rápida e aumento de eficiência, redução de custos operacionais, aumento de produtividade, melhora na qualidade da cultivar, redução de impactos ambientais. Quais são os desafios? Necessidade de mão de obra qualificada, falta de conectividade no campo, incompatibilidade de sistemas e custo de implantação. Aqui eu trouxe um exemplo da John Deere. Ela tem uma plataforma chamada Operation Center, e essa plataforma ela auxilia os produtores na gestão agrícola. Como? Ela tem recursos de planejamento, onde eu consigo também ver propriedade, olhar mapas agronômicos, acompanhar os equipamentos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como essa plataforma funciona. Bom, aqui nessa tela a gente consegue ver a distribuição dos talhões, né, de uma determinada fazenda. Eu consigo acessar ela pelo celular, pelo computador. Nessa distribuição, ele armazena histórico das operações. Então, se eu registrei uma operação ano passado, esse ano eu quero consultar o mapa, eu consigo ver tamanho de área. Enquanto o equipamento está trabalhando, eu consigo ter uma previsão de quanto tempo que ele demora para terminar aquela operação naquele talhão. Também tem um recurso de planejamento, que eu consigo planejar uma operação. Por exemplo, o produtor precisou viajar com a família, resolver algum problema, e ele precisa mandar as informações de trabalho para o operador. Ao invés de usar o WhatsApp, ele pode criar um plano de trabalho pelo aplicativo, mandar para o monitor da máquina, o operador vai receber
vai startar o trabalho. Claro que talvez ele vai ter que executar algumas ações de preparar o equipamento, fazer alguma avaliação ali antes de começar, mas a ordem de serviço já vai estar feita e no monitor do equipamento. Aqui também é uma visão de informações que são disponíveis para esse produtor enquanto o equipamento está trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu tenho selecionado um período em dias e ele traz para mim o total de horas que esse trator trabalhou. Dessas horas, quanto realmente foi trabalhando, quanto foi de transporte, quanto foi de motor ocioso. E aí a gente consegue ter alguns insights em cima dessas informações. Essa plataforma também disponibiliza os mapas das operações realizadas. Então, esse é um mapa de colheita, de produtividade, toneladas por hectare. A gente consegue identificar os pontos onde produziu menos e usar esse mapa para conseguir fazer correções futuras, né, como base. Se eu estou trabalhando com alguma taxa variável e eu gerei um mapa de prescrição e eu mandei para o equipamento trabalhar mudando a taxa, eu consigo depois comparar se esse mapa, se o mapa da aplicação ele está coerente com o mapa-alvo, né, que é o que eu recomendei. Então, eu consigo comparar os dois para ver se essa aplicação foi efetiva. Dentro da John Deere, ainda pensando nesse sistema, então, é um sistema que tem tecnologia embarcada dentro da máquina, né? Então, junto com isso, foi desenvolvido um departamento que chama Centro de Soluções Conectadas. Esse departamento, ele faz atendimento remoto e, através do monitoramento, ele também faz um suporte preditivo. O que é isso? Ele consegue identificar, com base em uma inteligência artificial, padrões de problemas e gerar um alerta antes de dar o problema na máquina. Então, a gente consegue avisar o produtor antes de dar um problema na máquina dele. Aqui é um exemplo de uma situação. Aqui a gente tem uma previsão de superaquecimento do óleo hidráulico, e aí ele já traz algumas recomendações para que tipo de ferramenta que a gente tem que levar, que tipo de óleo, de filtro, para socorrer esse equipamento e ser mais ágil na manutenção. A gente também consegue fazer atualizações dessas controladoras, desses softwares que estão dentro dos equipamentos, para poder ser mais rápido, resolver um problema remotamente, sem depender de um técnico ir lá, perder tempo e dinheiro do produtor também, porque essas visitas são cobradas. A gente também consegue fazer um acesso remoto nos monitores. Eu não sei se todo mundo aí já usou Ndesk ou TeamView. É o mesmo esquema. Basicamente, pelo celular ou pelo computador, a gente consegue acessar o monitor da máquina em operação e tirar algumas dúvidas, auxiliar o operador, às vezes, em alguma dificuldade, em configuração e tal. Por que eu trouxe esse exemplo da John Deere? A John Deere, ela desenvolveu um ecossistema para que ela pudesse fornecer uma solução para o produtor em todas as etapas do ciclo. Então, esse sistema do Operation Center, ele consegue trazer informações em todas as etapas e também dar opções de planejamento para o operador, para o produtor. Uma curiosidade, a gente estava falando de sustentabilidade. O produtor brasileiro, ele é o que mais preserva o meio ambiente no mundo. E aqui eu trouxe um mapa. Onde está pintado em verde, quer dizer área de preservação de vegetação nativa em propriedades rurais, tá? Para vocês terem uma noção dessa distribuição. Só em propriedades rurais. É equivalente a 14 países da Europa.
tá? E aqui eu trouxe um comparativo do Brasil com os Estados Unidos. E a gente pode ver, esse é um dado que não é tão recente, tá? É uma informação de 2018, esse é dos Estados Unidos, e 2021 do Brasil, mas eu não achei mais atualizado. Mas, basicamente, aqui a gente pode ver a distribuição de uso agropecuário, que é em laranja, e a parte de área destinada à vegetação em verde. Olha como é no Brasil, olha como é nos Estados Unidos. Tem uma discrepância bem grande. Bom, algumas considerações finais de tudo que a gente falou. Planejamento e organização são primordiais em todas as etapas de produção da gestão moderna. Está se tornando fundamental a integração de tecnologia em todas as áreas da cadeia agrícola, inclusive dentro da fazenda. Treinamentos para colaboradores ajuda muito, não só na redução de erros, como engaja e dá mais autonomia para quem está na operação. Ferramentas tecnológicas e informação não é só para o grande produtor. Integração entre as plataformas facilita muito no processo de gestão. Tecnologia no campo não é futuro, é presente e está acontecendo e precisamos nos adaptar. E a agricultura de precisão, ela não é apenas tecnologia, ela é uma nova forma de pensar no campo, medir, estender e agir com consciência. A agricultura de precisão não é sobre máquinas, é sobre pessoas que, com a ajuda de tecnologia, fazem a diferença, preservando para as próximas gerações. Obrigado, pessoal. Obrigado, beijo, valeu. Muito bem, pessoal. Gostaram da palestra? Show de bola. Show de bola. Quem gostou, levanta a mão. Aí, quem foi de bola. Vamos então chamar o professor André Tropiano. Vai falar sobre tecnologia de aplicação de produtos nas culturas. André, boa noite. A turma é sua. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar presente aqui, poder falar um pouquinho de tecnologia de aplicação para vocês, contar um pouquinho da experiência do campo, tá? E escolhi esse tema aí, né, Alta Performance e Fiberização Agrícola, justamente para a gente pensar no que está fazendo no campo, né? Quem está no dia a dia do campo, justamente para a gente entender o que a gente está fazendo no campo, o que dá para melhorar, né? Aquela padronização, sempre fazer a mesma coisa, sempre fazer as coisas todas iguais no campo, será que é necessário? Né? Então, trouxe esse tema aí para a gente falar disso, tá? Só me apresentando, para quem não me conhece, alguns da do Vale já tiveram aula comigo, sou engenheiro agrícola, tá? Não sou agrônomo, não sou engenheiro civil, sou engenheiro agrícola, conheço poucos aqui na região com essa formação, formei na Unicamp e em 2014 tenho um MBA pela Exalc em 2017 e o mestrado pela Unesp em 2023, tá? Estou no Equalizagro há 4 anos e meio, já vou explicar daqui a pouco o que é a Equalizagro, o que ela faz. Estou no Equalizagro há 4 anos e meio, tocando São Paulo, Paraná e sul de Minas, tá? Então, para a gente começar a apresentação, trago uma frase que a gente ouve muito falar aí nas redes sociais, né, que é preciso descomplicar a tecnologia de aplicação. Tenho certeza que alguém já viu um lugar escrito isso daí. É preciso descomplicar a tecnologia de aplicação. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram, tenho certeza. Tá? Pessoal, é preciso descomplicar a tecnologia de aplicação? Não, né? Eu gosto de falar que descomplicar a tecnologia de aplicação é a coisa mais fácil que existe. É a coisa mais fácil. Por quê? Padronizo uma ponta com a mesma máquina, 200 litros por hectare, só uso um produto para tudo, estou descomplicando, eu não vou ter problema nenhum.
tá? Aumento taxa, tá? Desconcentro o produto, não vou dar problema nenhum, descompliquei. Mas quanto eu estou deixando de ganhar, né? Ou quanto eu estou perdendo? Nós vamos ver isso aqui hoje, tá? Então, na verdade, a gente precisa entender a tecnologia de aplicação, certo? Então, hoje eu vou passar uns conceitos para vocês. Na verdade, nem é tanto conceito, tá? Mas algumas aplicações com exemplo do quanto é importante a gente entender a tecnologia de aplicação, entender o porquê está fazendo cada coisa no campo, tá? Então, o que é tecnologia? A gente está falando de tecnologia de aplicação. O que é tecnologia? Alguém quer chutar aí, quer falar alguma coisa? O que é tecnologia? Meus alunos não valem, que eu conversei com eles esses dias aí. Tá? Se a gente buscar a definição lá, tecnologia é o conjunto de conhecimento, técnicas, métodos e processos utilizados para criar produtos, criar serviços ou criar ferramentas que facilitam a vida humana e resolvem problemas práticos. Então, é criar alguma coisa para resolver problemas. Isso é tecnologia, para facilitar a vida. Isso é tecnologia, certo? No campo, a gente tem muita tecnologia? Tem, muita. Né? A Isa acabou de falar as tecnologias desenvolvidas pelo John Deere aqui. Né? Então, no campo a gente tem muita tecnologia. A gente só tem que tomar cuidado com o quê? Com isso aqui, ó. Já viu isso aqui no campo? Já viram isso? O que é isso aqui? Isso aqui é uma roda quadrada. Como se pudesse existir, mas não existe uma roda quadrada. Tá? O pessoal está desenvolvendo tanta coisa, está colocando tanta coisa, está tentando resolver tanto problema, que eles acabam fazendo isso aqui, ó. Fazendo uma roda quadrada. Estão reinventando a roda. E aí ninguém sabe usar. Estão desenvolvendo ferramentas que ninguém sabe usar. Né? Desenvolvendo produtos que, ao invés de auxiliar, eu estou perdendo produtividade. Né? Então, principalmente em tecnologia de aplicação e na agricultura, o que a gente tem que pensar? Fazer o básico bem feito. Usar essas tecnologias que a gente tem de forma correta para que eu possa melhorar minha produtividade. Eu tenho que pensar em produtividade. Né? E aí a gente pensa nisso na Equalizada. A Equalizagro é uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul. É uma empresa que tem 9 anos de existência, fundada lá pelo Felipe Moura, né? Que ele vem da área de desenvolvimento de produtos. E aí, nessas várias interrogações que eu acabei de comentar com vocês, e algumas coisas erradas, ele falou, cara, vou começar a pesquisar isso e vou começar a entender o porquê de algumas coisas na tecnologia de aplicação. E aí que surgiu o Equalizagro, né? O principal lema nosso é converter pulverização em aplicação, né? Que é a nossa essência. O que é pulverização? Pulverização é criar gota, né? Aplicação é o quê? Eu pegar o meu produto, acertar o alvo na dose que eu quero, na quantidade que eu quero, sem contaminação. Tá? Isso é aplicação, certo? Como que a gente converte, né? Nós temos 3 frentes de trabalho: consultoria, pesquisa e treinamento, tá? A consultoria, que é o dia a dia no campo com o produtor. A pesquisa nos responde, né? A consultoria do dia a dia nos gera dúvida, que a pesquisa vai nos prender, né? Os treinamentos geram dúvidas também, que a pesquisa vai responder. A pesquisa respondendo, a gente leva isso para a consultoria e leva isso nos treinamentos, nas palestras, que é algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Tá? Falando em números, em consultoria direta, hoje nós atendemos, né, pela equipe, nós somos em 22 da equipe hoje, nós atendemos 850 mil hectares no Brasil e um pedacinho do Paraguai. Tá? No ano passado, na safra, né, 24/25, foram feitas pela nossa equipe 500 ações, né, cerca de 500 treinamentos em treinamentos, palestras, seminários, simpósios, tá? E a nossa área de pesquisa fica lá em Cruz Alta, está aqui a nossa área de pesquisa, gera em torno de 10 mil parcelas por ano. Essa aqui é a nossa última, né, desse ano, tá? Gera-se em torno de 10 mil parcelas por ano, contabilizando fungicidas em soja, fungicidas e herbicidas em culturas de verme, trigo, e herbicidas com estudos com nutrição, dose de óleo, dose de adjuvantes e tudo mais. Tá? Então, nós precisamos disso aqui para que nós possamos levar isso no campo. Tá? Nossos resultados são hoje todos em produtividade, né? Não é nada subjetivo, é tudo objetivo. Né? Então, nós vemos sacas por hectare. Quanto que eu ganho? Vocês vão ver aqui os resultados hoje. Quanto que eu ganho em sacos por hectare mudando a dose de produto, mudando o óleo, mudando o pH,
tá? Então, é daqui que vem as respostas para nós e também no dia a dia do campo, né? Nós respondemos muitas coisas para o produtor no dia a dia, tá? Vamos começar um pouquinho na teoria da tecnologia de aplicação. Estou passando um pouco rápido, tá, pessoal? O tempo é um pouco curto, tem um pouquinho de slides aqui, mas quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar de tecnologia de aplicação, né? Eu deviro na tecnologia de aplicação porque é o dia a dia, é o que a gente gosta, que a gente está vendo do dia a dia, tá? Então, falando um pouco de dinâmica do espectro de gotas, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre gotas. Eu tenho que pensar em quê? Qualidade. Qualidade de uma aplicação. Para eu pensar em qualidade de uma aplicação, eu tenho que pensar que se eu quero, ou se eu tenho um volume de calda mais alto, para quem não está habituado ainda, o volume de calda que é quantidade de água que eu vou jogar, entre aspas, pulverizar por hectare, em 10 mil metros quadrados. Então eu coloco na minha máquina lá que eu vou jogar 100 litros por hectare, eu vou espalhar 100 litros de uma determinada calda em 1 hectare. Tá? Então, isso é volume de aplicação. Se eu tiver um volume mais alto, eu vou ter gotas maiores com o risco menor. Com gotas maiores, eu tenho riscos menores de perda para o ambiente. Né? Se eu quero ter gotas maiores, eu pensando em qualidade, eu tenho que fazer o quê? Tenho que aumentar o volume de calda e, consequentemente, eu vou ter um risco menor. Mas se eu quero ter um risco maior, né? Quero arriscar mais, quero fazer uma aplicação à noite, eu penso em quê? Diminui o volume de calda e diminui o meu espectro de lutas. Tá? Para quem não está habituado, aqui são algumas pontas usadas nas aplicações. Tá? Aqui são as mais comuns e aqui nós recomendamos. Tem mais pontas. Existem mais de 250 tipos de pontas usados na agricultura. Tá? Mas eu acho que só 2 são necessárias por uma safra. Tá? Um bom cone e um bom leque. Tá? Vale a pena entender o que eu quero e entender qual ponto eu vou utilizar, certo? Então, eu tenho aqui os leques, né? O leque simples, o bom e velho leque simples e mais barato, né? O TT, que é bem parecido com o ST aqui, da Magnum, e o TT da Tijet, ou o JTT da Jacto, que é o nosso fabricante. O leque duplo, né? O AIXE, que é condução de ar, o TTI, né? Que é condução de ar também. Agora os cones vazios, são os 3 principais cones vazios que a gente tem: TXL da Tijet, o ATR da Jacto, ou JCI ou JC da Jacto, e o Magna Jet, que é o MGA, cone vazio. Tá? Falando um pouco de leque, que sempre tem um leque com inclinado, aqui, ó, com inclinação. Né? Esses 4 aqui são leques com inclinação. Por quê? Olhem aqui, o leque com inclinação, imaginem o seguinte: imagine que eu tenho a máquina andando nesse sentido, tá? Eu tenho as gotas para onde? As gotas para frente, tá? Imagine que elas são inclinadas todas para frente. Como que vai ser? Como que vão cair as gotas da minha planta? Que é uma plantinha de soja, tá? Como que vão cair as gotas ali? As gotas vão cair assim, ó, tá? Elas vão cair agressivas, com gotas de ação, tá? Penetrando para dentro da minha planta. Né? Então, se eu quero pegar uma folha estreita, uma timilica no meio de uma soja, por exemplo, essa é uma alternativa. Né? Eu tenho que romper a barreira, eu tenho bastante barreira, eu tenho bastante folha aqui, eu tenho que romper ela. Então, eu venho aqui, coloco o leque para frente e rompo ela com agressão. Tá? E ao contrário, né? Se eu estou colocando os jatos para trás, tá? Se eu estou colocando elas para trás, quando que minhas gotas vão cair? Elas vão cair ao contrário? Elas vão cair assim, ó. Elas vão cair em queda livre. Né, pela sua gravidade, tá? Então, elas caem em queda livre. Aqui é uma alternativa para quê? Para gramíneas de inverno, eu pegar folha larga em gramíneas de inverno, tá? Nós já vamos ver um exemplo aqui. E aí, eu tenho a alternativa de fazer leques alternados, um para frente e um para trás, que elas vão cair em ação e queda livre, tá? Então, aqui era a maioria dos casos que a gente usa na soja, para fungicida em soja, fungicida em milho, fungicida em culturas de inverno, como trigo, cevada, aveia. Agora, pensando naquele caso que eu falei dos sentidos dos jatos para trás, tá? A gente pensar colocando para trás, olhem essa imagem aqui, ó. Esse papel aqui, esse papel sensível, ele tá na folha de trigo, tá? Aqui, desculpa, tá na aveia, e aqui o papel tá deitado, né? Então o objetivo era premiar a planta daninha. Olha o papel na aveia e o papel na planta daninha. Aonde caiu mais? Caiu na planta daninha.
né? Cada pontinha azul desse aqui é uma gota de água, ou gota de produto solubilizado em água, tá? Outro exemplo aqui, ó, no trigo, aqui não é aveia, aqui é trigo, tá? Olha na planta da linha, isso daqui é leque para trás, tá? Quanto menos produto cair na minha planta de trigo, melhor é. Quanto mais produto cair na minha planta daninha, melhor é, porque o meu objetivo era montar a planta daninha, tá? Aqui um exemplo de um resultado que nós fizemos na área experimental. Nós fizemos 3 anos, né? Mas só se contabilizou 2, porque deu um granizo lá. 17, 18, 18 e 19, as 2 safras, aplicou às 8 da manhã, às 4 da tarde e à meia-noite, com botas tipo leque e cone na taxa de 150, 150 litros por hectare, tá? Esses aqui são os resultados que a gente tem. A gente traçando uma neta ali nos 70 sacos por hectare. Olhem aqui, às 8 da manhã, às 4 da tarde e à meia-noite. Aonde eu tive pico de safra? Às 8 da manhã, 100 litros por hectare, gota fina. Gota fina, 50 litros por hectare. Que na nossa região, 50 litros por hectare é morte falar que tem que aplicar com 50 litros por hectare. Tá? Ninguém quer aplicar, mas funciona, tá? E funciona muito bem, ameaça. Às 4 da tarde, posso aplicar com gota fina? Não, vai ficar bom. Por quê? Porque tem condição ruim de aplicação. Tá? Então, eu tenho que pensar em gota média, 100 litros por hectare. E aí, pensando à noite, mesmo padrão para amanhã, né? A leite que é um orvalho, que me facilita a aplicação, tem condições climáticas que me facilitam. E aí, eu posso abusar e fazer gotas finas. Lembra aquele triângulo que eu mostrei para vocês? Se eu quero ter mais risco, eu tenho condição ambiental boa, eu faço o quê? Abaixo a minha taxa e tenho gotas mais finas. Tá aqui, ó. Tá respondido aqui, ó. Tá respondido ou não? Tá aí. Tá? Quero ter mais riscos, faço gotas mais finas com taxas mais baixas. Diminuo o volume de caldo, o meu volume de aplicação. Tá ali. Tá? Então, aqui é exemplo da aplicação com cone vazio. Olha como fica o papelzinho. Tá? Como fica o espectro de gotas. Aqui, pessoal, olha como que está aqui. Tá? Ficou boa a aplicação? Ficou. Né? Eu posso só virar o papel, vejo quanto caiu o roto de cobertura ali. Qual que é a taxa ali? 50 litros por hectare. Desculpa, 40 litros por hectare. 5 bar de pressão. Pressãozinho um pouco alto. Isso aqui é uma aplicação específica para ciganinha e milho. Tá? Então, eu queria isso. Meu foco é o milho. Não, meu foco é o inseto bem pequenininho, que está voando e é difícil de eu pegar ele no ar. Né? Então eu preciso pulverizar aqui, preciso fazer uma nebulização, tá? Então está aqui, uma aplicação efetiva. Aqui, um leque alternado na dessecação da soja, tá? Aqui é no picote, dessecação de soja, um leque alternado, pressão mais alta. Quando eu aumento a pressão, eu tenho quebra de gotas, faço gotas mais finas. Tá aqui o resultado, ó. Dessecação da soja, tá? À noite, porque era de 4, seja não por quê, tá? E aí, a gente falando, né, do uso de diferentes pontas no padrão de aplicação. Olhem aqui, esse dado é bem interessante. A gente testou 6 tipos de pontas nas aplicações, 6 padrões de aplicação lá na área experimental. E olhem aqui o resultado. Olhem esse resultado aqui. Se eu partir de um cone vazio, isso aqui é fungicida num soja, tá? Todos os fungicidas da soja foram aplicados com cone vazio, com ST para frente, com ST para trás, leque para frente, leque para trás, leque alternado, uma ponta antideriva, que faz uma bota média grossa, e uma ponta antideriva com condução de ar, que faz uma bota grossa. Se eu sair de uma gota fina, com grande cobertura, com uma gota grossa, com pouca cobertura, olha quanto eu perdi. 10 sacas por hectare. Tá? É muito, pessoal. 10 sacas por hectare, só escolhendo uma ponta correta, é muita coisa. Né? Agora imagine esconde, olha aqui, ó. Se eu pegar um leque intercalado, tem um professor no YouTube aí que ele fica falando que leque tem que ser para frente. Leque tem que ser para frente, leque tem que ser para frente, né? Eu nem faço questão de responder por causa disso daqui, ó, tá? Se eu pegar o mesmo leque, o mesmo conjunto de pontas e separar, colocar um para frente e um para trás, olha quanto eu ganhei, 4 sacas. Ou 3,6 sacas. Se eu tiver uma área de 500 hectares, eu ganhei com os 1.000 sacas. Tá? Pessoal, 4 sacas por hectare sem fazer investimento nenhum. Fazer investimento em quê? Isso aqui, ó. Conhecimento. Tá? Eu não comprei outra ponta, não troquei a ponta, só usei a ponta que eu tinha da maneira correta. Ganhei 4 sacas por hectare. Tá? E o orvalho? Quando a gente fala de aplicação, tem que pensar no orvalho. Né? O orvalho ele ajuda ou atrapalha? Às vezes gosta padrão do agrônomo, né?
Depende, tá? Depende do quê? Depende se eu tenho muito orvalho e se eu tenho vento, né? O vento ele ajuda a espalhar aquele orvalho sobre a superfície da planta e aí ele ajuda a espalhar e ter cobertura, né? Se eu não tiver vento, ele acaba sendo um inimigo. Concentração de produto na planta aqui, para Fox, por exemplo, Proteus, isso daqui é um veneno, literalmente, tá? E aí, quando que ele me ajuda? Quando ele atrapalha, tem uma listinha ali, né? Então, para lagartas em geral, ele é amigo, né? Lagartas de soja, lagartas no trigo, ele passa a ser um amigo para nós, tá? Lagartas do cartucho em milho, especialmente, ele é fundamental, porque todo mundo já viu um cartuchinho de milho aí? Todo mundo já viu, né? Um cartuchinho de milho. Quando a gota cai, ela precisa fazer o quê? Ela precisa escorrer para dentro do cartucho, tá? O que vai ajudar ela a escorrer para dentro do cartucho? Duas coisas. Um bom espalhante, né? Que vai fazer escorregar, e o orvalho, porque a gota vai bater naquele orvalho e vai fazer escorregar para dentro do cartucho para pegar a lagarta que tu tá escondida lá dentro, tá? Tripes, ácaros, moscas brancas, insetinhos pequenininhos voadores em geral, ele é meu inimigo, certo? E aí, fungicidas e vermelho de inverno também é meu inimigo pelo escorrimento, tá? Herbicidas sistêmicos também é inimigo. Herbicidas de contato, no geral, ele passa a ser meu amigo, né? Por quê? Porque se é um herbicida de contato, principalmente em folhas lábicas, né? Realmente na área de contato, ele aumenta a concentração, tá? Então ele passa a ser meu amigo. E para emergentes ali, ele passa a ser fundamental, né? Por quê? Porque eu tenho uma área mais molhada no solo, a hora que o pré-emergente, a hora que a gota cai lá, ela vai se espalhar e ele ajuda a se diluir ali dentro, junto com aquele pré-emergente, tá? Aplicações aéreas de fungicida, ele passa a ser meu amigo, por quê? Tem orvalho, eu tenho maior cobertura. Aplicações aéreas, eu tenho gotas muito pequenas, tá? Então aí eu tenho maior cobertura, ele me ajuda. Beleza, pessoal? Então, falando um pouco agora de horário de aplicação para herbicidas. Então, vamos lá para herbicidas e agora a gente vai entender por que aquela aplicação de diquat era à noite. Olha isso aqui. Isso aqui é a aplicação de diquat em água forrageira, lá na área experimental, foi aplicado. Aqui não foi aplicado nada, aqui à meia-noite, às 8 da manhã e às 4 da tarde. Às 4 da tarde está quase soltando flor, uma bia ali, tá? E à meia-noite foi bem melhor. O diquat, ele é fotodegradável, né? Então ele se perde com temperatura, né? Se eu aplicar às 4 da tarde, tem um grande risco. Ele é solúvel em água, ele é solúvel também e leva muito volátil e fotodegradável. Eu corro muito risco da famosa inversão térmica, né? Então, ele solubilizar no ar, se pela forma gasosa ele se locomover e depois ele, entre aspas, pingar, tá? E queimando culturas do lado, né? Então, a característica de diquat, aplicação noturna. É essencial fazer a aplicação noturna do diquat. 2,4-D, muito se fala, né? Não sei se alguém já faz a aplicação do diquat à noite, mas muito se fala em diquat, tem que fazer à noite. Mas e o 2,4-D? 2,4-D, à meia-noite, às 8 da manhã e às 4 da tarde. Às 4, olha aqui, ó. 4 da tarde, 4 da tarde, 4 da tarde, 4 da tarde. 4 da tarde está muito mais morto do que à meia-noite. 2,4-D responde à luz. Eu preciso de luz na aplicação de 2,4-D. Tá? Assim como que é EVIT, tá? Preciso de muita luz. Glufosinato, preciso de muita luz também. Glufosinato não é para água, né? Então aqui tem um controle mais deficitário, mas preciso de muita luz. Em geral, herbicidas, eu preciso de luz, né? Com exceção do diquat, tá? Para ir sistematizado, certo? Tinha alguns gráficos de controle, mas eu acabei tirando aqui para não estender muito, tá? Falando de óleos, né? E emulsões, os famosos óleos emulsionáveis, tá? Quais são os tipos de óleos emulsionáveis que eu tenho? Eu tenho basicamente hoje na agricultura 4 tipos de óleo, tá? Tome cuidado com os tipos de óleos que são usados. Vocês vão ver que hoje fiz questão de trazer alguns trabalhos aqui e alguns resultados para vocês entenderem a importância desses óleos, tá? Eu tenho o óleo mineral emulsionável, a versão mais comum, certo? Tenho o óleo vegetal metilado, certo? Tenho o óleo vegetal emulsionável, o metilado mais comum, tá? O vegetal emulsionável na nossa região não é tão comum, certo? E eu tenho os óleos essenciais, tá? Que não é tão comum se utilizar, mas a galera vende muito achando que é uma coisa e não é, tá? Já vou explicar o porquê. Exemplos de óleo mineral emulsionável, tá? Iranol Gold, Assist, Zoom, Whopper e o AGFITS. Tá? Esses são os mais comuns na nossa região,
certo? E o óleo vegetal metilado, mais comum, mais comum de todos na nossa região, Aure, o Auro é um óleo vegetal metilado, tá? O óleo vegetal emulsionável, para o Vegete Oil, não sei se alguém aqui conhece, já ouviu falar do Vegete, tá? Ele é um óleo vegetal emulsionável. E os óleos essenciais, o Terpen da Cropfield é um exemplo de óleo essencial, tá? E se a gente pensar em tamanho da micela, né? Por que tamanho da micela? Porque quanto maior essa micela, mais ele vai ser bom para a deriva, mas ele vai controlar a deriva. Quanto menor a micela, menos ele vai controlar a deriva, tá? E eu vou ter o quê? Vou ter maior reação com os produtos que vão estar ali dentro, certo? Então, quem tem maior micela é vegetal emulsionável, depois mineral, vegetal metilado e os óleos essenciais, tá? Então, de cima para baixo, melhor para pior, para melhor mistura e da melhor para pior controle de deriva, tá? E aí, pensando na agressividade da cera. Por que a agressividade da cera? Por ele abrir espaço para que os produtos possam penetrar para dentro da minha folha, certo? Então, eu tenho mineral emulsionável, vegetal metilado, vegetal emulsionável e os óleos essenciais, tá? Pessoal, tome cuidado. Mas todos os óleos são iguais? Se eu pegar todos os minerais, eles são iguais? Não, tá? Os óleos variam de qualidade e de qualidades, tá? De composição, quanto é composto ali, pela qualidade de quanto ele é emulsionável, tá? Quanto ele se sobrisa em água, quanto que ele é bom para mistura, né? Então, os óleos não são iguais, tá? Óleo vegetal metilado, os óleos essenciais, tomem cuidado com os famosos, esse óleo aqui serve para tudo, serve para óleo mineral, óleo vegetal, substitui tudo. Pessoal, isso aqui é de origem de petróleo, tá? Isso aqui é origem da soja. Como que isso aqui, que é o famoso óleo de laranja, pode substituir um óleo que é derivado da soja e substituir um óleo que é derivado de petróleo? É impossível, né? Cada um é uma coisa, tá? Cada um veio de uma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com o que está se utilizando, né? Tem que tomar cuidado com o preço também. Vamos falar o linguajar aí. Tem que tomar cuidado com o produto porcaria que a gente está colocando na bomba, né? Geralmente, às vezes, chega a custar R$400 um hectare de uma aplicação e eu quero economizar no óleo. Quero sair de R$20 para R$7 no óleo, tá? E perco cerca de 1 ou 2 sacas por hectare só escolhendo o óleo errado, só escolhendo o óleo barato, né? A gente tem uma frase que a gente fala no campo, que é nada mais caro do que o óleo barato, né? Estou perdendo produtividade, né? Eu estou pagando barato no óleo, mas eu não sei quanto que estou perdendo de produtividade lá, tá? Olhem aqui. Isso aqui é óleo vegetal metilado, né? Da classe do Áureo, do Mesa, do Magic, Intense, Rumba, tá? Olhem aqui a diferença entre os óleos metilados, tá? Aqui eu tenho a diferença de dose ao Vegete com diferentes doses, tá? Na aplicação de fungicidas. Então, eu não posso padronizar o mesmo óleo para tudo. Não posso padronizar a mesma dose para tudo. Eu tenho diferença, certo? Aqui um outro exemplo, Fox, né, em soja. Olhem aqui as diferenças. Olha se eu pegar onde eu piquei aqui, onde deu o teto. Intense, que é um óleo metilado, com aplique com adjuvante. Tá? Onde for maior, aonde for menor, fixa P, que é o vendido como espalhante, aí, junto com o óleo e tudo mais. Tá? Olha aqui, Citrotines extremo, que é um óleo vegetal, um óleo mineral, acho. Tem a Gold, também um óleo de laranja. Langer Pro, óleo de laranja. Aí eu tiro esses daqui e começo a entrar em coisas um pouco melhor, de qualidade um pouco maior. Eu venho para cá, começo a subir produtividade, tá? Começo a subir produtividade e entender melhor o que está acontecendo ali. Aqui é um outro exemplo, tá? O Onada, que é um protein também, tá? Tem protein na composição. Olhem aqui, Intense contra Fix, um multifuncional junto com óleo metilado, tá? E aí eu saio com óleo de laranja que substitui óleo mineral, substitui óleo vegetal. Olhem aqui, se eu pegar isso aqui, eu saio de 2.880 para 3.050. Então, vamos travar aqui no 3.000 e 2.000 e vamos para 2.900. 100 quilos por hectare. Só mudando o óleo, eu tive 120 quilos por hectare. 2 sacas por hectare. 2 sacas a 110 é R$220 a mais por hectare. Aqui eu saio de 150 ml disso aqui para 250. Eu vou sair aqui de R$6 o hectare
para R$4 hectare. Economizei R$2 por hectare, mas deixei de ganhar R$220 por hectare. A conta não bate, né, galera? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente usa aí no campo. Um outro exemplo, tá? Óleo fusão, né? Isso aqui é um debug, né? Fusão. Aonde deu teta? Fusão com terpe, um óleo essencial, tá? Aonde deu bom também? Fusão com T125 contra fix. Esse aqui é um fungicida que ele não responde muito a óleo, né? Eu preciso de pouco óleo para ele responder. Mas e se eu não colocar óleo? Olha lá, ó, não coloquei óleo, deu quase menor. Se eu colocar aqui em Irarol, que é um óleo mineral, dá fito, eu perdi de produtividade, tá? Mas se eu já começar a entender melhor o que eu tenho que colocar, eu começo a ter ganho, tá? Um outro exemplo, ativo. Olhem aqui, aonde que é o maior ganho? Ativo, zoom, né? Um óleo mineral. Nesse caso, é um fungicida que responde a óleo mineral. E eu tenho protanque junto. O que é o protanque? É o ácido. Então, é um fungicida que responde a pH mais ácido, tendo ganho de efetividade com óleo mineral. Tá? Então, a gente fala, não, o fungicida eu tenho que usar sempre óleo vegetal. Se eu usar óleo mineral, vai dar fito. Se usar óleo mineral de maneira incorreta, sim, dá fito e perder de produtividade. Tá? Mas se usar de maneira correta, tem um ganho aqui, ó. Tá? E aí, quando a gente passa a posicionar adjuvante, né? Então aqui eu vou passar um pouco rápido. Tem os óleos minerais, vegetal metilado, vegetal emulsionado, o essencial e os tensoativos. Mineral, né? Produtos com KW alto, que tem boa resposta a óleos, tá? Vegetal metilado, produtos com KW alto também, com risco de fido, né? O que é KW, pessoal? Quem aqui sabe o que é KW? Levanta a mão. Já ouviram falar em KW? Ninguém sabe o que é KW? Legal, vou explicar então. Vamos perder 2 minutos para explicar. KW, pessoal, falando de forma íntegra, ele é o quanto um produto é solúvel em óleo e em água. Tá? Quantas partes de um produto é solúvel em óleo para partes de água, certo? Então, quanto maior for esse KW, mais solúvel esse produto é em óleo e menos solúvel esse produto é em água. Quanto menor esse cara for, mais solúvel ele é em água e menos solúvel ele é em óleo. Entender? Isso daí é extremamente importante quando eu vou falar de adjuvantes nas aplicações. Tá? Extremamente importante, nós já vamos ver por quê. Tá? E aí, quando eu tenho produtos que têm KW alto, quando eu falo de KW alto, são produtos que demandam óleo. Eu preciso ter muito óleo na composição. Por quê? Porque eles respondem a óleo. Tá? Então, aí eu escolho entre o mineral e o vegetal. E aí eu posso ver, né? Se eu tenho fungicidas, que se eu colocar o mineral pode dar fito, então eu escolho de acordo com os resultados. Tá? Adjuvantes para controle de deriva também, né? O meu melhor e mais barato controlador de deriva é o óleo. Tá? O óleo também controla a deriva. Tá? Se eu tiver casos extremos, aí sim a forma multifuncional ali, que ele controla a deriva. Certo? Pessoal, falando um pouco de pH agora, tá? pH dos produtos, certo? Qual que é o... Vocês já vão falar, pH ilegal, o que eu faço? Como a gente vê o pH das aplicações hoje? Hoje eu vejo de uma maneira, mas antes de entrar na empresa eu via de outra. E eu acho que a maioria de vocês estão vendo assim, ó. Não está errado isso daí não, tá? A gente vê o pH das aplicações de ponta cabeça, literalmente, tá, pessoal? Por quê? Porque as ferramentas foram ensinando a gente a isso. O dia a dia foi ensinando a gente a isso, tá? Mas na área, lá a gente consegue criar isso de forma diferente. Como que as ferramentas foram ensinando? Olhem aqui, ó. Se eu for lá no chat GPT, acho que todo mundo conhece o site GPT, né? E digitar lá, qual o pH ideal para aplicações de fungicidas? E o chat GPT vai responder. Que depende do tipo de fungicida, fungicida sistêmico, fungicida de contato, fungicida cumpre com fungicida misturas múltiplas com fungicida, inseticida e tal. pH baixo, demais, ácido, pode causar fitotoxicidade. pH alto demais, alcalino, acelera a hidrólise alcalina. Fala um monte de coisa ali, né? Mas na prática, lá do campo, na área, o que a gente viu? A gente viu isso aqui, ó. Cada curva dessa daí é um fungicida, tá? De acordo com o seu pH. Então, pH 2, 4 sem alteração e 8. Tá? Presta atenção nessa linha aqui, ó.
nessa minha laranja aqui, ó. Tá? Pessoal, isso aqui é incremento percentual com relação a testemunho. Incremento percentual na produtividade com relação a testemunha. Testemunha não foi aplicado nenhum fungicida, tá? E a gente aplicou fungicida com 4 faixas de pH, certo? Isso daqui é ativo, ó. pH para ativo. pH 2, 4, sem alteração e 8. Olha a diferença de pH 8 para pH 2. Tinha aquela mística de que pH para fungicida tem que ser 8, tem que ser alcalino. Vende-se até adjuvantes específicos para fungicidas. Se tiver algum vendedor de adjuvante que vamos matar, não estou nem ali, tá? Eu vou ter que falar a verdade para vocês. Olha aqui, incremento com relação ao... Aqui melhorou 52% a produtividade e aqui melhorou 95%. Eu ganhei 40% de produtividade, 40% de produtividade ajustando o pH. Faz diferença entender qual que é cada fungicida que estou colocando no campo. Olhem isso, ó. Isso aqui é Fox, ó, seguindo aqui, ó. Essa aqui, 52% pH 2, 72% pH 8. Ganhei 20% ajustando o pH para Fox, tá? Por que aqui na nossa região talvez ninguém fala muito disso, pH de fungicida? O que vocês acham? Ninguém conhece. E aí essas coisas, esses advances que elevam o pH, melhoram, coisa e tal. Por quê? Porque a gente não tem que estar depressão de doença ainda. Eu não lembro da última vez que eu vi uma ferrugem de soja, né? Pressão alta de ferrugem de soja. Por isso que o pessoal explora. Mas eu quero explorar, perder para fungo aqui? Não quero explorar, perder para fungo. Tá? Então eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Então a gente tem hoje na área mais de 50 fungicidas testados. Se a gente entender quais são esses 50 fungicidas testados, a maioria, mais de 60% desses fungicidas respondem a pH ácido. 10% dos fungicidas têm alteração e 25% respondem a pH alcalina. Então aquilo lá que todo mundo fala, que um fungicida ele tem que ser pH alcalino, eu tenho 25% de chance de acertar. Tá, se eu for no escuro. Agora, se eu acidificar a minha calda, eu tenho 65% de chance de aplicar, tá? De acertar. Mas então o André falou que tem que ser alcalino. Não, eu estou falando que cada fungicida tem um pH específico. Eu tenho que entender qual é o pH de cada fungicida, tá? E aí, ó, variação média do pior com o melhor tratamento tem 10% na produtividade. Eu deixo de ganhar 10% na produtividade se eu não entender pH de caldo para fungicidas, tá? Olhem aqui esse gráfico. Aqui eu separei um pouquinho, vou passar rápido, tá? Por classes, né? Então aqui eu tenho os portes da vida, alguns portes aí, tá? Olha aqui, eu tenho padrão para porte? Não. Cada um é uma curva. Cada um é uma curva para esse aqui, ó. Olha isso aqui, olha a mudança drástica que eu tenho se eu alcalinizar. Se eu não mudar o pH, eu tenho um meio de 50% com relação ao testemunho. Se eu for para 8, eu tenho um meio de 30%. Eu perdi. Se eu colocar aquele fungicida, aquele adjuvante, que é bom para fungicida, subir o pH, eu perderia 20% de produtividade. Tá? Então aqui, esse gráfico está para a gente entender o que eu tenho que colocar ali. Né? Entender cada fungicida. E aí, pensando em pH de calda para fungicida, a gente falou que pH de calda para herbicida e pH de calda para fungicida. Olhem aqui. Isso aqui é tudo foto da área. Isso aqui é 22, 23, tá? Nabo, fomageiro. Testemunha, não foi aplicado nada. pH 2, 4, sem alteração e 8. Qual que está mais morto? Qual que está mais seco aí? Qual que está mais seco? 2, 4, sem alteração e 8. É 8. Isso aí. 8 mais. 8, 8, 8, 8 e 8. Estão vendo aqui? Faz diferença do pH 2. Eu não tinha uma mística de pH ideal para herbicida é mais ácido, adjuvante ácido, não tinha isso? Tinha isso? Não tinha? E aí? Se eu acidificar, eu vou estar perdendo. Tá? Que fungicida, que herbicida é esse? Salvofenacil, HIT. Bom e velho HIT. Tá? Então o HIT responde a pH 8. Professor, mas salvofenacil, HIT não é indicado colocar com glifosato? Sim. Aí eu tenho sinergismo entre moléculas. Tá? E aí é do fabricante. Beleza? Com 2,4-D, ideal do 2,4-D em torno de 4, né? Só que se eu colocar aí com glifosato,
eu tenho que tomar cuidado, porque em mistura com glifosato, abaixo de 5 ele já começa a cristalizar. Ele sozinho, a 4 eu consigo aplicar tranquilamente, tá? Mas com glifosato, eu tenho que manter ele entre 5 e 5,5, que ele mantém a sua efetividade, tá? Aqui, né, 2,4-D com glifosato. O 2,4-D, como eu falei, com glifosato, com a molécula de glifosato, né, os sais ali, sal de potássio, sal de arrônio, sal de abônio, ele começa a cristalizar, né? Então eu abaixei de 5, ele já tem um risco grande de cristalização. E ele fala isso aqui. Então o ideal é o quê? Levemente alcalinizar ela para manter entre 5 e 5,5, tá? E aí eu tenho essa solubilização aqui, tá? Qual que é o problema de eu manter isso aqui cristalizado? A planta vai absorver esse 2,4-D cristalizado, a planta não tem dente ainda, né? Eu não fiz fisiologia, mas acho que fez fisiologia aí, acho que não viu a planta com dente ainda, né? A planta não tem dente, né, para mastigar isso aqui, tá? Então eu preciso do produto mais solúvel, preciso do produto solubilizado para minha planta absorver, tá? E aí, falando de pH e KOW, olhem aqui, isso daqui é cletodinho, tá? Qual que é o KOW do cletodinho sem alteração? 3.000. Tá? Então, o KOW do cletodinho é 3.000. Lembra que eu falei de KOW? Quanto mais alto ele for, mais solúvel o meu produto é o óleo. Lembra disso? Então, para cletodinho, eu preciso de muito óleo para aplicação. Certo? Faz sentido, né? Olha o KOW dele. Tá alto. Precisa adicionar cletodinho nas aplicações? Precisa adicionar óleo nas aplicações do cletodinho? Sou obrigado, na verdade, a adicionar? Depende. Eu só uso se eu quiser que o cletodinho funcione. Se eu não quiser que ele funcione, eu coloco óleo nas aplicações. Tá, pessoal? O cletodinho é um produto caro, que em determinado momento eu quero que ele funcione, tá? Então eu preciso de óleo nas aplicações, tá? Mas olha aqui, nesse caso, o pH está direto com o KOW. Se eu alcalinizar, ele se torna o quê? 0,49 KOW. Ele se torna solúvel em água, tá? Então, se eu subir o pH, quero fazer uma limpeza de tanque, para ativar aquele todinho do tanque, eu subo o pH e passo bastante água, que ele fique solúvel ali no meu tanque, tá? Olha aqui, pessoal. Isso aqui é o tratamento 2, 3, 4 e 5, tá? pH 2, pH 4, sem alteração e pH 8. Tem diferença de solubilidade do produto ali? Aonde está mais solúvel? Está mais solúvel com o pH 8. Isso daqui é HIT, safrofenacil, mais solúvel em pH 8 do que em pH 2. Aonde está mais disponível para a planta absorver? pH 8, né? E aqui? 2, 4, sem alteração e 8. Aqui é flex com mesafem. Tá? Aonde está mais disponível? pH 8 para fungicida, tá? Ou para herbicida, ou sem alteração. Tá? E aí a gente fez uma tabela, tá? Para tentar padronizar e ajudar nas decisões do pH de calda em função de cada classe de defensivo, certo? Qual que é o pH ideal para fungicidas sistêmicos? Tá aí, se alguém quiser tirar foto. Tá aí, ó. Não existe, pessoal. Não existe. Existe o pH ideal para cada produto que eu estou colocando ali. Eu não consigo generalizar a classe que eu estou aplicando, tá? Eu não consigo generalizar cada produto, tá? Cada VH, certo? Falando agora de compatibilidade entre produtos, se eu pensar, alguém já fez teste de garrafa? Já veio isso aqui? Não pode fazer uma garrafa que cola, né? Vou de Guaraná. Tem que ser garrafinha assim, ó. Pessoal, todo mundo acho que já passou por isso, já passou no campo, né? Falar um pouquinho sobre interações que são recorrentes e comuns no campo, tá? Atrazina com glifosato, sal de potássio. Isso aqui é muito perigoso, tá? Principalmente em algumas taxas um pouco mais baixas, tá? Atrazina com glifosato, sal de potássio, eu tenho que tomar cuidado. Flumazon com glifosato, sal de potássio também, tá? Flumioxacina com óleo e atrazina, tá? Flumioxacina e atrazina com óleo de má qualidade, tá? Posso ter problema em mistura, posso ter problema nessas diluições. Cletodic meio extremamente ácido nas pré-misturas, ele pode ter forma mais graxa, tá? O ano passado a gente teve problema do cletodin, vou falar o nome aqui, não sei se tem vendedor, mas com o starter manganês,
da Stoger, tá? Foi um grande problema na mistura. Por quê? Porque o starter manganês estava baixando o pH e o cletodin junto na cauda, naquela primeira aplicação, cletodin, glifosato, starter, aquele sancedo na primeira aplicação na soja, para matar tiriripa, para matar folha estreita. E aí, tive problema. Formava uma graxa no filtro, tirou o starter, solucionou. Por quê? O problema era o starter? O problema era que ele abaixava o pH e o cletodin formava essa graxa aí na mistura. Tá, pessoal? 2,4-D e o glifosato, como eu falei para vocês. Então, eu tenho que pensar em quê? Nas oportunidades, eu tenho que pensar em que existem sinergismos, antagonismos e efeitos aditivos. Alguém já ouviu falar esses 3 termos aí na graduação? Se não, um prazer. Esses são os 3 termos aí que existem. O que é sinergismo? Quando 1 mais 1 dá mais 2. Quando um produto potencializa o outro, ele fica melhor que o outro. Tá? Isso aqui é importante em que nós vamos falar daqui para frente. Antagonismo, o que é? Quando 1 mais 1 dá menos que 2. Um tira o efeito do outro. Tá? Fica pior a mistura de um com o outro. Certo? E aí eu tenho o meu efeito aditivo, que é o quê? Quando tem interferência. Quando 1 mais 1 é 2. Os produtos fazem o efeito que eles têm que fazer. Tá? E na prática, pessoal? Na prática eu tenho isso aqui, ó. Consegue ver essa diferença? Tá acabando já, tá? Aqui é só falta. Consegue ver essa diferença? Na direita, aqui é fito, não é fito. Isso aqui é ferrugem. Tá? Ferrugem exógena. Tá? Pressão de ferrugem alta lá na área. Tá? Então eu tenho aqui sulfato de magnésio aplicado em mistura e aplicado separada. Aqui se usa muito sulfato de magnésio em mistura. Eu tenho sal em mistura. A hora que eu coloco um sal, tá? Um cátion, ele vai reagir e vai formar o terceiro produto, que não é nem o fungicida que eu queria e nem o sulfato de magnésio. Ele vai formar o terceiro produto que está tirando eficiência de tudo que está ali dentro. Olha esse exemplo aqui. Tá? Olha aqui. Glifosato mais sulfato de magnésio na primeira aplicação lá na soja para pegar a tiririquinha que estava na 100. Tem diferença? Separado e em mistura. Isso que foi um cliente aqui na região. Tá? Aí, nós temos essa tabela para facilitar um pouquinho, né, e entender onde eu tenho efeito sinérgico, efeito aditivo e efeito antagônico. Está mais vermelho, né, porque eu tenho que tomar cuidado. Isso aqui é com fungicida, tá? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou misturando junto com o meu fungicida para não ter problema. Tá? Esses dias um cliente perguntou para mim, André, quero costurar a MAP com o Fox. Eu peguei e mandei uma foto disso aqui para ele. Aí ele falou, vou fazer separar. Tá? Não respondi nada, só mandei essa foto para ele. Né? Então, tá aqui, pessoal, tem que tomar cuidado com ácido bórico, que está se usando muito. Tá? Está se usando muito ácido bórico, é o octabolol tá agora. Né? Nas aplicações de dessecação, está colocando ácido bórico junto com herbicidas. Toma cuidado, está tirando a eficiência dos herbicidas que eu estou colocando lá no solo. Tá? Aqui uns exemplos, vou passar um pouco rápido aqui, tá? De glifosato com fungicidas. Atenção, pessoal, para isso aqui, ó, nativo, glifosato. O glifosato melhorando a eficiência do nativo. Falava-se que tebuco ou nativo tinha problema com pH ácido. Tinha problema com pH mais baixo, porque o glifosato dava fito. Mas não. Olha o glifosato potencializando uma fonte de tebuco aqui, um nativo. Tá? Olhem aqui, ó. A gente pegar essa outra tabela do glifosato e mistura uma soja, né? Na maioria eles têm efeito antagônico. Ele tira eficiência de Fox, Cox Super, Mancozeb não consigo nem aplicar. Né? Ele do manganês com um sal ali, ele tá na cauda na hora. Tá? Evolution, Approach também. E aí eu tenho uns que não tem alteração, né? Tem um efeito aditivo. E tem uns que tem um efeito sinérgico, que diferem um nativo e dessário. Então, na hora da escolha, se eu sei que eu não sei se eu vou colocar um nativo na primeira, se eu vou colocar um Fox, eu só sei que eu vou colocar um glifosato. Então, talvez no momento da decisão, vale a pena colocar um nativo ali, porque tem melhor eficiência do nativo com o glifosato. Tá? Aqui uns exemplos, falando de herbicidas, glufosinato com fumeoxazina. Tá? Famoso fumizin, né? Finale, glufosinato com fumizin. Olhem aqui, pessoal, separado e em mistura. Consegue ver a diferença? Aqui não sobrou nem burro para contar. Tá? Aqui ainda tem burro para ser cantado. Aqui não sobrou nem burro para contar. Daí é teu, literalmente. Tá? E a gente pode ver isso. Olha um exemplo do cliente aqui. Ó. Esse caso é bem legal, esse contato. Tá vendo essa faixa aqui? Ó? Foi feita uma dessecação nessa área, nesse pivô. Né? E aí faltava um tanque para acabar e acabou o dual load. Desculpa, o dual, o S-metonacloro ali. Então foi feito glufosinato com S-metonacloro na área total
E só nessa faixa aqui, porque numa outra área, nessa área do lado, ele ia fazer glufosinato com flumizin. Aí ele falou, não, monta a cauda, eu vou lá e faço só uma faixa, né? Faço que terminar ali, faço só um tiro com o pulverizador e acabo. Olha a diferença. Consegue ver a diferença? Só nessa faixa? O que aconteceu aqui? A flumioxazina potencializando o glufosinato. Ela tem um efeito aditivo sobre o meu glufosinato. Então, uma bela combinação, principalmente agora, no momento que a gente está na safra. Tá? No pré-plantio aí, no plantio aplique, por exemplo, no momento de decisão, o que eu devo usar numa sequencial, qual pré-emergente usar. Então, fica a dica aí, glufosinato com flumioxazina. Tá? Um outro exemplo, diquat com betaborato. A galera usa muito aqui, né, numa dessecação agora, vou pôr um betaborato com diquat que revoando. Olhem a diferença, aplicado separado e aplicado em mistura, que dá para ver melhor, né? E aplicado separado é o quê? Aplica reglô, depois põe o octaborato. Logo em seguida, aplica um, depois põe o outro. Só não é mistura na calda, mas na planta não tem interferência. Diquat com carfentrazona, Aurora, tem diferença? Foi melhor. Tá? Então aqui eu tenho efeito aditivo, né? Esses caras combinaram, ficou melhor a minha aplicação. HIT com carfentrazona, tá? Naquela primeira, não faz diferença, posso misturar os dois. Tá? E aí, diquat com flumizin, olhem aqui que interessante. Agora, diquat com flumizin aplicado à mistura. Aonde matou melhor? Separado. Flumizin, ao contrário do glufosinato, no diquat ele atrapalha, ele tira a eficiência do diquat. Isso é importante. Tá? Faz diferença no campo? Isso aqui é o que leva a falar que patinou ou não na dessecação. Tá? Vou ter que entrar 1 ou 2 vezes na soja para matar o que ficou para trás. Isso faz diferença na hora do dia a dia. Tá? Olhem aqui, glifosato, sal de amônio com glufosinato. Só o glifosato matou, vou pôr o glufosinato junto, tirou a eficiência do glifosato. A gente achava muito tempo atrás, quer dizer, até o ano passado, a gente achava que o glifosato estava tirando a eficiência do glufosinato por conta da redução do pH, tá? E aí, o glufosinato responde a pH mais alcalino, né? A gente já sabe que estava tirando a eficiência, mas não. O glufosinato tirando a eficiência do glifosato, tá? Então, tomar cuidado nesse momento de decisão. E aí, para a gente converter de forma efetiva pulverização em aplicação, a gente tem que pensar no alvo e produto fitossanitário de acordo com o meu volume de cauda, para que eu tenha uma técnica e operacional trabalhando junto, definir, né, tamanho de pontas e tamanho de gotas, qual ponto e tamanho de gotas, de acordo com aquele triângulo que eu falei para vocês, calibrar e configurar meu equipamento, formar minha cauda, escolher o meu produto de forma efetiva e acompanhar a respeito das condições ambientais, fazendo isso de forma cíclica, sempre pensando em todos esses pontos aí, tá? Então, esse hábito cíclico, esse hábito de se pensar em tudo na aplicação, é um sucesso, tá? É extremamente necessário na tecnologia de aplicação. E o que não é necessário na tecnologia de aplicação? Não é necessário padronizar. A gente vê que quanto mais a gente padroniza, mais a gente vai perder. Lembra que eu falei no primeiro slide lá? Descomplicar a tecnologia de aplicação é fácil, porque eu padronizo e aí a chance de errar fica menor, tá? Mas a partir do momento que eu passo a entender a minha tecnologia de aplicação, eu passo a criar uma pulga atrás da orelha e ser mais específico para que eu tenha ganho de produtividade, né? Então, a busca excessiva por padronizar as minhas aplicações é o melhor caminho para o fracasso aí, falando em tecnologia de aplicação. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Fico à disposição para quem tiver dúvidas. Muito obrigado, show de bola. Pessoal, aí de cima, chama o João Caetano para mim, por favor. E aí? E essa palestra, valeu? Quem gostou, levanta a mão. Aê, show de bola, muito bom. Pessoal, eu sei que amanhã vocês não virão, né? Mas se vocês puderem vir na quarta também tem coisa legal aí para vocês, tá bom? Dê uma olhada, uma negociada com os professores aí, para ver se vocês conseguem fazer presença também. Recados importantes, tá? Certificado. Todo mundo pegou certificado? Quem não pegou certificado,
lá do Instagram da área tem o link de inscrição. Você faz o link de inscrição, depois baixa o certificado, tá? Por quê? Porque o evento já está ocorrendo, você já pode baixar o certificado. Tá bom? Combinado? Quem quiser, baixa por lá. Não vai ficar sem certificado, né, João? Sim, não. Finaliza então. E se alguém quiser pegar aqui, ainda tem lá, né, irmão? Certificado, né? Isso aí. Então, antes de finalizar, quero agradecer a presença de todos. Até esse horário, eu sei que tinha puxado para todos, né? Eu estava lá assinando o certificado que o Rogério pediu. Então, quem quiser o certificado de presença físico que gosta, tem lá. E antes de finalizar, a gente agradece, para ficar registrado, o sistema Confiacreia, que patrocinou esse evento, né? Então, conto com a presença de vocês amanhã e na quarta-feira de quem puder. E daí, como se diz, declaro encerrada essa noite. Vamos ter o café, mas antes disso ainda passo o vídeo institucional do Confo. E assim a gente ainda tem um café ali, um bate-papo. Obrigado a todos. Todo lugar tem o famoso inspetor de opiniões não solicitadas, o fiscal da vida lei. Esse aqui é o seu Anísio, um mestre da fiscalização tão oficial. Fiscalizar o quintal da vizinha, a fiação da esquina. Se tem qualquer burburinho, lá está aí, braços cruzados de um outro participante. Olá, ó. Esqueci o farol bugado de novo. Vacilou a bateria. E esse aqui é o Rico, que também fiscaliza. Mas nessa fiscalização, todo mundo precisa. Em vez de palpites, ele garante a convenção certinha, padrão, um cientista. Por que palpite? Qualquer um da rua garante segurança de verdade. Já só explica. Ele... E na de parte aqui, entende a vossa precisamente no Valdieste. Se tem engenheiro no projeto, ele só precisa fiscalizar quem é de jeito de ficar. Você está participando de eventos como esse. Só fruto de parceria com o FEC, com os CRES, com as nossas entidades, provedores de todo o país. Primeiro, seja muito bem-vindo. Saiba que essas iniciativas são cuidado dessa gestão. Levar conhecimento profissional, desenvolvimento de conexões e network é uma das nossas funções também. Espero que aproveite e acompanhe nas nossas redes sociais e nos cobre para levar o que vocês precisam. Cobre os presidentes de CREA, cobre os nossos gestores. A gente está aqui para atender vocês. Um abraço. Muito bem, pessoal. Beleza, fechou. Até amanhã. Amanhã nós continuamos, então, o nosso evento. Evento, segunda semana, área de inovação tecnológica. 3, 4, 5 de novembro de 2025. Patrocínio do Confiacreia e Mútua. E também da Casa Castilho, do IPEA, da FEAPA Faculdade, da FGE, da Propagandas GL, do Grupo Prospera, La Paz Projetos, Nova KL, o Rotary Clube de Junubiri, Unacop e Faculdades Eduvar. É isso aí. Até amanhã. Valeu.